Oi gente, tudo bom? Começando mais uma receita aqui no canal e eu tô muito feliz porque é pão, gente. E assim, sou louca por pão, vocês sabem, né? A receita de hoje vai ser pão das 10 dobras. Eu amo comer, amo fazer, amo compartilhar pão. Pra mim, onde tem pão, tem conexão. Pão conecta as pessoas, seja numa conversa ou pra puxar um papo, enfim. O processo de fazer pão também é muito terapêutico, né? Então, a gente realmente colocar ali a mão na massa, se atentar em cada passo que a gente precisa fazer, respeitar o descansinho do pão, respeitar o tempo dele no forno, ficar de olho, ficar na torcida também, porque tem dessa. Fazer pão é também pra gente um aprendizado, né? Porque não são todos os pães que vão dar certo, na verdade quase nunca dá certo de primeira, apenas algumas receitas aí que colaboram para isso, inclusive a receita de pão recheado que tem aqui no canal. Muita gente falou que tinha pavor de fazer pão porque não dava certo e essa receita deu certo. Essa que eu vou mostrar para vocês hoje, que é de pão dos 10 dobras, tá aí no mesmo nível. Ela tem alguns processos que você fica, meu Deus do céu, mas respeitando esses processinhos dá certo sim. Então vamos lá para a receita. Essa receita eu já tinha visto na internet há muito tempo, mas eu nunca tinha feito. E aí, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, quando a gente tá trancadinho aqui na quarentena, ela ressurgiu aí pra mim, porque eu tava naquele momento que o Levi tava acordando muito pra mamar, então eu aproveitava que assim, vocês vão ver que tem umas etapas de tempo e de descanso desse pão que duram 4 tempos. Então, fazia ali as 10 dobras, dava mamar. Voltava a fazer as 10 dobras, dava mamar. Ficava assim, pelo menos otimizava um pouquinho do tempo para comer um pão depois, para reabastecer as energias aí do TT do Levi. É uma receita realmente muito gostosa e prazerosa de fazer e para isso te convido a pegar um papel e uma caneta para você já anotar aí os passos para você não se perder. Como eu comentei com vocês, essa receita tem esses 4 tempos, então você vai escrever dobra, descanso, dobra, descanso, dobra, descanso, dobra, descanso. 4 vezes, porque é importante para você não se perder, tá bom? Feito isso, escreveu, deixa bonitinho ali no canto e agora a gente vai colocar num recipiente os ingredientes. Essa receita é maravilhosa porque só vão realmente ingredientes essenciais. Então vai farinha, água e o fermento. Não tô doida, o sal vai depois. O que acontece? Nas minhas tentativas de erro e acerto aqui em casa, eu percebi que vale mais a pena na segunda dobra, nesse segundo tempo que a gente anotou no papel, colocar o sal aí, porque na primeira eu percebi que o meu pão não cresceu tanto, então fui observando, tá? Então fica a dica para vocês, o sal entra só no segundo processo. Então, misturou tudo na vasilha, coloca a sua massa para descansar. O pão gosta de um lugar quentinho e gostoso, aconchegante. Então, se a tua casa for muito gelada, uma coisa que eu faço por aqui que ajuda muito é micro-ondas, sem nada dentro do micro-ondas, liga ele por 1, 2 minutinhos e depois coloca, depois que passou o tempo, tá? Do micro-ondas, esse 1 minuto, 2 minutos, só para aquecer o lugar, você coloca o teu pote com a massa para descansar lá dentro, assim. Com o micro-ondas fechado, ele fica num lugar quentinho e enfurnadinho para ele potencializar, né, essa fase de crescimento. Como tá frio, né, mais gelado, nesse jeitinho já funciona melhor. Ou colocar um lugar próximo do sol também funciona bem. Depois disso, a gente vai começar esse processo de dobra, descanso, que a gente vai fazer 4 vezes. Então, você vai pegar a sua massa e o ideal é que você puxe a massa e traga pro meio. Puxe, traga pro meio, puxe, traga pro meio, puxe, traga pro meio, 10 vezes. Por isso, pão das 10 dobras. Você vai repetir esse processo por essas 4 vezes.
Depois disso, depois desses 4 tempos e o descanso, é hora de moldar o pão. Então você vai fazer ele bem redondinho, bonitinho. Eu gosto de fazer esse movimento, que você vai puxando ele para baixo, vai colocando, selando as pontas pro meio, sabe? Deixando ele mais liso em cima e fechando realmente ele embaixo. Você vai colocar numa vasilha e vai descansar agora por 40 minutos. Aí é importante que seja um lugar quentinho, tá? Então usa essa dica do micro-ondas ou próximo do sol, alguma coisa para realmente o seu pão ficar num lugar aquecido para ele crescer. Enquanto a sua massa está descansando, eu vou dar algumas dicas para que você coloque numa forma para assar, porque depois desse descanso ele já vai para o forno. É importante que o forno esteja bem quente, é uma receita em que a massa é muito delicada, ela é bem líquida mesmo, você vai ver que ela é bem molinha, então é importante que o forno esteja bem quente, então coloque ele para pré-aquecer aí uns 20 minutos antes desse tempo, para quando o pão entrar, tá realmente um forno bem quentinho. Então põe a 180 graus e depois quando o pão for realmente assar, a gente vai colocar para 200. E aí, observações. Essa receita, o ideal é colocar para assar numa forma de ferro, uma panela de ferro com tampa. Eu não tenho panela de ferro aqui em casa, então o que eu fiz que funcionou por aqui? Pegar uma forma de bolo redonda mesmo, colocar a massa e vir com uma outra forma por cima tampando, fazendo realmente um casulinho aí quente para o pão crescer. Outra coisa que eu usei que também funcionou bastante sabe panela de arroz, panela de pressão, que tem aquela panelinha que vai dentro, que encaixa? Essa panela pode ir no forno, observa, dificilmente tem, mas observa se tem alguma coisa de plástico na alça, não sei, tem tantos modelos hoje em dia que não custa avisar, né? Mas a minha não tem, é só realmente a panela e colocar uma forma por cima dela. Um detalhe importante, papel, manteiga para untar, ou você unta bem a sua forma com manteiga e depois enfarinha ela. Tem que fazer isso porque senão a massa vai grudar, tá? Ela é bem delicadinha. Então, coloca aí manteiga, unta com farinha e depois você coloca a sua massa quando terminar esse tempo de 40 minutos de descanso. Agora, com a sua massa já na forma onde ela vai entrar pro forno para aquecer e ficar bem assada, você pode colocar um pouquinho de farinha por cima para polvilhar nela e fazer alguns risquinhos, porque quando o pão assar, vão ficar umas rachaduras bem bonitas. Você pode usar faca, tesoura, o que você tiver aí que for bem afiado para fazer esses cortes, porque fica lindo, gente. Fica assim um pão artesanal mesmo, sabe? Então, depois é só levar o seu pão para assar no forno a 200 graus, vai aí de 35 a 45 minutos, fica de olho. Ele fica um pão cascudo, mas não duro, ele fica molinho por dentro, ele fica com a cara, como eu disse, de pão artesanal mesmo, que você olha e fala, nossa, você que fez isso. É um pão ótimo para dividir com todo mundo, para comer com azeite e sal só, sabe? Tipo, ele é um pão muito simples e saboroso. Então espero que vocês gostem de fazer por aí, para acompanhar uma sopa, um almoço, um café da manhã, enfim, qualquer coisa, realmente esse pão combina, porque pão é pão, né, gente? Né? Pão combina com tudo. Então, espero que vocês tenham gostado. Se fizerem essa receita, me marca no Instagram, porque eu adoro ver, realmente eu me sinto aí compartilhando desse momento com vocês, tão abundante que é a gente comer um pão. Um grande beijo e até mais!